Vamos em frente a partir de agora ao Espaço Cimesc, está no ar aqui pela Nereu, a força do rádio, a serviço de Blumenau e do Vale do Itajaí. Com a gente hoje, nesta edição, além do presidente do Cimesc Regional Blumenau, médico Carlos Roberto Seara, também advogado, assessor jurídico do Cimesc, o advogado Eliar Lopes de Haro. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, PC. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Seara. Bom dia. Eriel, né? Erial. Eu falei Eliar, né? Perdão, doutor. Isso é culpa da minha mãe, PC. Erial. Exato. Doutor Erial, culpa não, né? Não culpe sua mãe. Do nome só. Não. Não se deprecie, doutor. Vamos lá. Vamos falar então sobre esse tema que é extremamente relevante. E quando a gente fala sobre abandono de tratamento, a primeira coisa que vem em mente é: então, abandonou o tratamento por quê? E de quem é a responsabilidade, então? Por que o paciente abandona um tratamento? Bom, da parte médica, né, falando especificamente, Paulo, tem vários motivos, né? Muitas vezes a informação é incompleta, a absorção da informação incompleta. Vamos usar a irresponsabilidade, muitas vezes, pela falta de conhecimento do problema que o paciente tem, né? Não tem condições de adquirir o tratamento adequadamente. Então tem vários fatores, né? Mas o que mais nos preocupa, que eu acho que é o fator legal da coisa, relacionada aos dois, vamos dizer assim, agentes. O prescritor, que é o médico, que tem várias obrigações nisso, que é a orientação, a indicação, fazer com que esse paciente seja aderente a esse tratamento e que acredite nele, que isso traga uma melhora. E em contrapartida, né, a responsabilidade do paciente em aderir a esse tratamento, acreditar, entender o tratamento, fazê-lo corretamente e principalmente levá-lo, como diz, a cabo, até o final, para que se tenha o êxito, né, que se espera de um tratamento que seja prescrito e orientado a uma pessoa. Doutor, do ponto de vista legal, da legislação, o que pode acontecer com o paciente quando ele abandona um tratamento e aí depois quer jogar toda a culpa para cima do médico? PC, você matou a charada lá na chamada do programa, né? Direitos e deveres. Isso o paciente muitas vezes esquece. Só para a gente entender de maneira muito rápida e objetiva, a relação médico-paciente ela é uma relação contratual. Como todo contrato que ele traz obrigações, direitos e obrigações. E isso que a gente tem que observar muito bem. E o que a gente observa na prática, especialmente falando aí em ações judiciais em que se demanda contra o médico, contra a clínica, contra o Estado ou contra o município, é que a gente está conseguindo comprovar que, de fato, o motivo ensejador daquela demanda, ou seja, o dano, ele não tem como relação de causa e efeito o ato médico, e sim a omissão deliberada do paciente em aderir ao tratamento. Aquele cidadão que muitas vezes lê a bula, discorda e não toma o remédio, aquele paciente que deixa de ser submetido aos exames complementares prescritos pelo médico. O Dr. Seara falou muito bem, são várias situações, né? A gente também não pode esquecer que de situações em que há uma certa omissão do poder público em disponibilizar alguns exames. É bem verdade que sim, mas há também, inegavelmente, situações em que o paciente, por ato próprio, deixa de acatar as recomendações do médico. E aí, falando juridicamente, ele atrai para si a responsabilidade pelo dano que, eventualmente, possa ser causado. E é isso que a gente está discutindo nas ações em que o médico é réu, onde se discute o famigerado erro médico. Doutor, agora fazendo aqui então o papel do advogado do paciente. O paciente diz, não, mas eu abandonei o tratamento porque o remédio que ele prescreveu não estava me fazendo bem. E aí acabei abandonando o tratamento. Nesse caso, esse argumento ele deve ser considerado ou ele não se sustenta? Não, jamais deve ser considerado. Até porque se houve alguma dificuldade de aderência ao tratamento, isso tem que ser reportado ao médico, que vai eventualmente trocar a medicação, reavaliar o paciente, as condições. O Dr. Seara está aqui como especialista em clínica médica que pode com certeza nos ilustrar de maneira mais efetiva. Mas a obrigação do paciente é procurar o médico através de um retorno, até de uma nova consulta, para que tenha essa certeza de que o seu tratamento vai ser o adequado, né?
Por isso a importância que a gente falou no começo, Paulo, dos dois lados da moeda. Então, por exemplo, quando eu prescrevo um tratamento, automaticamente como médico, eu já oriento o meu paciente, olha, esse medicamento pode dar um pouco de boca seca, se o senhor tomar antes da alimentação em jejum pode irritar o seu estômago, ou tem que tomar em jejum, não pode ser tomado antes ou depois da alimentação. Quer dizer, o paciente recebe uma série de orientações, pelo menos ele deve receber isso, né? Isso cabe ao médico orientar o seu paciente, não é simplesmente prescrever um tratamento, qualquer ele que seja, medicamentoso ou não, tem que ter uma orientação. Então, não justifica, nesse caso, Paulo, o paciente abandonar o tratamento, a não ser que seja uma reação adversa não prevista para aquele medicamento, que pode acontecer. Mas as reações mais comuns a determinados medicamentos ou tratamentos, o médico tem que ter ciência disso e orientar o paciente. E, óbvio, antes de encerrar qualquer tratamento definitivamente antes do tempo, o médico tem que ser acessado. E se ele tem dúvida, e se é uma reação adversa grave, ele tem que procurar um serviço de urgência e emergência, ou ambulatorial, se não é grave. Né? Agora, simplesmente suspender o tratamento porque ele teve uma dor, ou teve uma reação, ou teve uma tontura, ele pode parar no momento pela dúvida, mas suspender definitivamente, que é o nosso objetivo de orientar aqui, e não procurar mais orientação médica, e depois acontecer uma reação mais grave e vir a ter uma pendência jurídica, legal, alguma coisa, que é o problema, né? que afeta ou o médico porque não orientou, ou o paciente porque abandonou e depois questionou. Isso, então o procedimento adequado do paciente, o procedimento recomendável olha, o medicamento não fez bem, começou a suar frio, começou a sentir alguma reação adversa, então pode até suspender momentaneamente aquela medicação, mas procure, não deixe de procurar o médico. Olha, doutor, esse remédio aqui não está me fazendo bem, não estou me sentindo bem, ou não estou sentindo o efeito desejado, continuo com a dor, continuo com o problema. Ele não pode deixar de fazer essa comunicação. Não, porque hoje, Paulo, a grande maioria dos médicos, pelo menos eu vou citar o meu exemplo, lógico, não é todo mundo igual, mas eu acho que a grande maioria de nós hoje dá acesso ao seu paciente no horário comercial do seu consultório, não diretamente, muitas vezes pela secretária, mas se dá o retorno, o telefone celular. Por exemplo, o meu cartão tem o meu telefone, tem o meu e-mail, quer dizer, hoje tem várias maneiras do paciente ou seu familiar acessar o médico, né? Não precisa ser, muitas vezes, diretamente pessoalmente. Então, essa coisa de que eu não tive, parei porque me fez mal, e só um mês depois é que eu consegui retornar, quer dizer, mas e o tratamento disso, as orientações, como fica esse meio? Quer dizer, então eu recebi um tratamento sem necessidade, porque não teve nenhum efeito que me prejudicou? Quer dizer, então, um tratamento que fica na dúvida, né? Quer dizer, então, foi adequado, não foi adequado, o tempo mínimo foi o suficiente para não precisava fazer 10 dias, só 7 resolveu. Quer dizer, é complicado. E aí muitas vezes é que leva ao imbróglio jurídico, né? Que as pessoas vão reclamar. Olha, eu melhorei, mas depois piorei, então acho que foi incompleto. Incompleto por quê? A questão também do tratamento do regime para emagrecer, né? A pessoa pede ao médico o inibidor de apetite, né? Mas continua comendo torta, chocolate, pizza, bolacha. Doutor, essa preocupação do CIMESC, né, de levar essa orientação, levar essa informação ao cidadão, à sociedade, sobre direitos e deveres, em relação ao abandono de tratamento. Isso se dá porque tem crescido o número de casos de reclamação, de queixas, de processos de pacientes contra médicos, justamente sobre esse assunto? Especificamente sobre o assunto, eu não teria números para te mostrar. Eu posso citar genericamente, nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento de 1.600% no número de processos. Voltando um pouco, o direito à informação clara, objetiva e precisa, ele é um direito do paciente. É bom, ouvinte, que você saiba que você tem o direito, e o médico, por consequência, tem a obrigação de lhe prestar toda a informação necessária ao diagnóstico, à doença e até mesmo ao medicamento, de maneira clara, objetiva e precisa. Isso são normas do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Ética Médica, que são de obediência obrigatória por parte do médico. Então, por isso que a importância do tema tem uma repercussão bastante interessante, PC. Com relação ao aumento do número de processos, o que a gente observa na prática é a ausência, muitas vezes, do direito de informar. O
o médico efetivamente deixa de prestar as informações necessárias àquele tratamento, não porque por ato deliberado. Como o Dr. Seara falou, muitas vezes o medicamento, ainda que seja difundido, bem difundido, as consequências do uso naquele paciente nem sempre podem ser mensuradas pelo médico. Por isso a importância desse bom relacionamento médico-paciente. É isso que vai fazer a diferença e é isso que, na nossa avaliação, muitas vezes acaba dando start para o processo. A quebra da relação médico-paciente. Essa é uma orientação que a gente dá para o médico. Médico, mantenha com o seu paciente um bom relacionamento. E em contrapartida, já que nós estamos falando de direitos e obrigações recíprocos, exija também, paciente, do seu médico um bom relacionamento. Isso faz parte do bom atendimento. Muitas vezes também o médico ele faz uma aposta, né? Ele acha que é um problema e ele faz uma aposta, doutor, e prescreve um medicamento. E se ele não receber um retorno do paciente, um feedback, um retorno do paciente com informação, e aí, como é que está? Está melhorando? Se o paciente não procurar ele, o médico não tem como reavaliar o paciente, né? E reavaliar até a sua decisão daquilo que ele passou na primeira consulta. Sem dúvida, Paulo. Eu acho assim, nós quando fizemos uma hipótese diagnóstica, nós fazemos uma conduta em cima dessa hipótese diagnóstica, que muitas vezes ela é 100%, em algumas vezes ela tem mais de um diagnóstico agregado e muitas vezes ela tem mais de uma orientação em cima disso. Se não há esse feedback, esse retorno do paciente, sempre vai ficar a dúvida, né? Principalmente se ele é um paciente que veio a primeira vez na tua procura. Se ele já é um paciente de longa data, tu já tem um conhecimento sobre ele. Mas o que eu sempre reforço, Paulo, que eu acho que assim, a maioria das situações de abandono de tratamento estão diretamente ligadas na relação médico-paciente, certo? Em que eu tenho abordado aqui algumas vezes, né? Mudou muito. Eu tenho, no total, desde que eu comecei medicina, são 33 anos envolvidos com medicina, né? E eu aprendi desde criança que o médico seria aquela pessoa em que nós confiamos ao nosso corpo inicialmente e também a nossa mente, né? De repente, principalmente em algumas situações. E tem mudado muito essa relação porque as pessoas muitas vezes vão com medo do médico ou, vamos botar uma palavra mais forte, com raiva, certo? E o médico hoje muitas vezes tem medo do paciente, certo? E em algumas vezes ele está com raiva, não do paciente especificamente, mas do ambiente que ele está vivendo, certo? Um local agressivo, um local inadequado, com condições ruins de trabalho, com salário inadequado. E aí eu acredito que esse aumento desses problemas que o Erial colocou, do aumento de processo, está diretamente ligado a essa situação. Então nós temos cada vez reforçar mais que o médico ele faz a sua formação para ajudar as pessoas. Eu não acredito que alguém faça medicina, não posso acreditar, né? Eu não posso acreditar que alguém faça medicina para ter ou levar prejuízo a alguém. Claro que a gente também não pode deixar os advogados morrerem de fome, né? Eles precisam de alguma coisa, né? Mas eu não acredito que alguém faça medicina nesse sentido. Então acho que é isso que tem que tentar colocar na cabeça das pessoas e que nós como profissionais, né? É a mesma coisa, acho que no caso do Erial, dos advogados, que eles não vão lá simplesmente para incriminar alguém. Eles vão ter que ver os lados da moeda e ver o que está correto, o que está incorreto. Isso. E aplicar. E tem um outro ponto importante também, doutor. Esse abandono de tratamento, ele pode custar caro para a sociedade, porque ele abandona um tratamento agora, ele deixando de tomar o medicamento, por exemplo, seguir as recomendações médicas, esse problema de saúde dele pode se agravar e pode custar mais caro para os cofres públicos lá na frente do seu tratamento, que um simples problema de estômago pode se transformar numa úlcera, num câncer. Né? E aí vai sair mais caro o tratamento. Essa tua resposta é dupla. Uma parte é minha, uma parte é do Erial. A minha parte é o que tu colocaste, é a parte médica da coisa, a parte do corpo e da mente, certo? É o paciente que vai ter uma piora do seu quadro, que vai ter uma doença agravada, que vai ter uma complicação dessa doença, que não fez uma prevenção adequada, certo? E gera essa perda socioeconômica específica dele e de quem está em volta.
E a segunda parte, que é a parte que o ERIAL e o seu escritório age, né, que é quando esse paciente complica, vai a uma situação mais grave e aí ele precisa de um procedimento ou de um medicamento, que é que o ERIAL pode falar, né, que é quando entra essa situação contra governo, contra plano de saúde, que muitas vezes não é só porque o paciente é porque o paciente, ele tem o direito, mas ele é corresponsável por chegar a ponto de ter que entrar, no caso, juridicamente. Porque lá atrás ele não seguiu as recomendações. Ele negligenciou no seu próprio tratamento, né? E aí depois você vê que ele acaba dando causa a uma ação mais enérgica de um profissional da área jurídica em buscar perante o Poder Judiciário um determinado tratamento, um determinado medicamento que custa, sem dúvida alguma, muito mais caro do que custaria a prevenção. É aquilo que a gente sempre fala, né? E o médico foca muito na prevenção. Então a gente precisa fazer com que o seu ouvinte, PC, tenha isso em mente. A prevenção, sem sombra de dúvida, e por mais jargão que seja, ela sai mais barato, ela é mais produtiva e a prevenção se faz com o médico. Com o médico. Só complementando, um exemplo bem claro disso, Paulo, é o tabagista. Certo? Ele é orientado pelo médico, ele sabe que não deve fumar, já sabe hoje muito bem das complicações, ele faz uma doença grave, precisa de um tratamento, vamos botar um quimioterápico porque ele desenvolveu um câncer de pulmão, certo? E aí não está disponível. E o que ele faz? Ele aciona o nosso jurídico, né? O jurídico, para entrar na justiça para adquirir aquilo. Mas quem é o responsável por isso diretamente? É ele. Que foi o que o Ariel falou. Ele foi um negligente com a sua própria saúde. Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, somente 50% dos doentes crônicos seguem o tratamento. Em pacientes com diabetes, a baixa aderência pode aumentar em 125% os custos com a doença. O problema é tão grave que grandes companhias já contrataram empresas para garantir que seus funcionários tomem religiosamente seus medicamentos. A informação que está na revista Veja, quando deixar de tomar remédio se torna um problema de saúde pública. Senhores, agradeço a participação. Dr. Carlos Roberto Seara, um abraço, doutor. Viva o Fluminense. Viva o Fluminense. E até a próxima quarta-feira, doutor. Até quarta-feira, Paulo. Um abraço. Doutor Erial Lopes de Aro. Doutor, um abraço também. E olha, eu estava vendo fotos hoje aqui da capital, com esse céu azul, com aquele cenário da lagoa, né? As pessoas praticando atividade física ao ar livre. Que inveja branca, doutor. Com certeza, você será muito bem recebido em Florianópolis quando lá estiver. Com certeza, um abraço ao PC, doutor Seara e a todos os ouvintes da Rádio Nereu Ramos.